Ver se melhorou agora, meus amigos. Eu acho que agora já vai ter passado o chiado. Alegria do Senhor, nossa força, vamos estar juntos aqui nesta manhã preciosa e tem que ser sem chiado mesmo. Isto, colocar aqui. Ver se melhorou aí. Tá chiando ainda ou já melhorou? Deixa eu trazer isso aqui para perto. Dá uma olhadinha aí, ver se melhorou o som. Aí, chique. Então, maravilha. A alegria do Senhor é nossa força. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Nós falamos lá na sexta-feira, fizemos aquela introdução em relação à questão da ansiedade. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito da ansiedade. E vamos trabalhar muito esses 2 dias aqui essa questão da ansiedade. Por quê? Porque nós queremos ampliar o nosso conhecimento psicológico de como ela começa, a maneira como ela vai desencadeando e depois a maneira então como nós podemos ter um bom domínio em relação à ansiedade. Se você for me perguntar assim, pastor, a ansiedade ela tem cura? É isso mesmo que nós queremos responder hoje. Que como ela chega, e à medida em que ela chega, nós vamos poder evitar que ela então vá muito mais além. Nós temos trabalhado muito então com um trabalho de comportamento, né? Com TCC. Então, nós precisamos justamente desenvolver isso. Eu quero fazer isso com você no dia de hoje, no dia de amanhã, porque essa é a maneira mais correta de nós vencermos a ansiedade. O remédio sempre vai ser um paliativo, sempre vai acrescentar alguma coisa, mas ele não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema vai ser justamente na nossa terapia cognitiva comportamental, no nosso TCC. Quando trabalhamos o TCC, a chance é de 90% de que haja então uma cura. A Ângela está aparecendo aqui informando para nós que lá em Santa Rosa nós estamos com 11 graus. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. O Senhor vai tratar a respeito de uma renovação da mente. Renovação da mente. O que é a renovação da mente? É tirar as coisas velhas e colocar coisas novas e remover alguns entulhos e colocar outras coisas. Então, nesta manhã que o Senhor fez para nós, de repente você já está um pouco com o grau da ansiedade já um pouco elevado, porque nós percebemos isso, né? Nós percebemos quando a ansiedade tira o sono, tira o apetite, o pensamento ele insiste em ficar batendo na mesma tecla, repetindo. Nós sabemos disso. E às vezes não falamos para ninguém, mas nós sabemos muito bem como que trabalha a ansiedade. Não podemos até achar que está tudo normal, mas nós sabemos quando o controle está sendo perdido, a coisa está indo um pouco mais. Então nós vamos trabalhar aqui nesta manhã e amanhã então ampliando muito mais o leque, porque a gente vai apresentar para vocês todo um gráfico e a maneira como nós vamos trabalhar tudo isso. Então, se você falar assim, a ansiedade tem cura, eu vou dizer isso para você, sim, a ansiedade ela tem cura e nós podemos controlar essa ansiedade. Na verdade, sim, como eu falei, né, a ansiedade ela já está inserida no nosso ser, ela já está em nós, a ansiedade já está em nós. E existe uma ansiedade que ela é saudável, porque ela vai
colocar alguns obstáculos, ela vai trazer para nós um que caiu justamente o vasinho aqui, se meti o pé nele. E isso vai colocar para mim um freio. Eu vou saber muito bem que aquilo ali é perigoso. Então, essa ansiedade, ela acaba sendo um pouco saudável. Traz um pouquinho de um medo tal, e essa ansiedade saudável. Agora, quando eu vou perdendo todo o controle da minha vida, e perdendo o controle das emoções, perdendo o controle da palavra, sinto que não consigo dormir, essa ansiedade então é patológica. Então nós queremos justamente trabalhar nisso, e você pode ser que você conheça alguém, ou você pode sentir que isso pode ser que esteja acontecendo com você, porque não é nenhum erro, não é nenhuma falha disso acontecer conosco também em algum momento da vida. O importante para nós sabermos muito bem que precisa ser controlado. Então, essa ansiedade, ela tem cura para cada um de nós. Se a ansiedade está dentro do nosso ser e eu não tenho controle, como falei, ela vai trazer doenças para a nossa alma, as emoções perdem o controle. Doenças para o corpo, onde vão estourar vai aparecer aquelas manchas, são doenças psicossomáticas. E elas podem trazer o desânimo, falta de força, falta de motivação. Na verdade, a ansiedade ela é a porta aberta para que todas as outras enfermidades psicológicas também possam entrar. Na verdade, ela é um começo e pode depois ir agravando até se transformar também num transtorno. Eu acho que eu já falei alguma coisa a respeito disso. Eu quero trazer como ilustração, então, sempre uma ilustração, porque a ilustração nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito disso. A ansiedade ela é como uma casa. Nós vamos pegar uma casa como que essa casa tivesse um alarme. Então, quando corre o risco e perigo de alguém que está entrando, de alguém que não é da casa, está invadindo, então o alarme dispara. Essa ansiedade é a controlada. O grande problema é quando esse alarme ele perde o controle e alguma configuração está errada, e quando acontece essa configuração errada, o que acontece? Esse alarme fica disparando direto. Um mosquito entrou, dispara. Um vento entrou, dispara. Mexeu na porta, já dispara. Qualquer coisa ele dispara. Então aqui, em vez de ajudar, ele começa a incomodar e atrapalhar, porque toda hora você tem que parar de fazer o que você está fazendo para tentar tirar aquele barulho. Então essa é mais ou menos a estrutura da ansiedade, para nós termos uma compreensão melhor. Então uma ansiedade natural, ela vai me acompanhar nas ameaças, nos riscos, tudo isso então ela é importante e, como eu disse, está inserida no nosso ser. Agora chega um momento que ela começou a disparar direto, então eu preciso trabalhar essa ansiedade. E como nós vamos trabalhar essa ansiedade? E é o mais importante, eu acho que é para você. Nós vamos reprogramar a nossa psique em um tratamento cognitivo, uma terapia cognitiva comportamental. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar para que haja um domínio sobre a ansiedade, como potencializando aquilo que é o nosso consciente. Eu vou mostrar para vocês aqui eu acho que vai dar para ver, se não der para ver hoje, mas amanhã você vai ver direitinho, mas eu acho que você vai conseguir enxergar alguma coisa aí. Não sei se o colírio, se não tiver o colírio está atrapalhando, eu vou mostrar para o seu banco, mas você vai perceber que aí em cima vai estar marcado aquilo que é o consciente, o raciocínio, a percepção. Vocês estão conseguindo ver bem?
né? Você vê, percebe? Então, isso aqui para nós é como se fosse um mapa do que nós trabalhamos lá no nosso consultório, que os psicanalistas trabalham dentro da terapia cognitiva comportamental. Se embaixo você vai ver as pulsões, o recalque, pulsões, vai haver pulsões de morte e de vida, dependendo do ambiente que você vai sendo criado. Eu acho que deu para vocês enxergar. Deixa eu ver se eu tenho aqui que está em... Eu acho que talvez em branco. Vocês conseguiram enxergar bem aí? Deixa eu procurar aqui para ver se eu tenho aqui um em branco. Talvez aí a letra não embace tanto, mas eu espero que vocês tenham visto. Iceberg. Então agora aqui sem nada, você vai ver que o iceberg em cima ele é grande, mas embaixo que tem toda aquela estrutura é o que às vezes sustenta a nossa vida. O de baixo ele quer passar para cima e ele quer controlar. Aquilo que já passou, aquilo que está embaixo, ele quer vir para cima para dominar a nossa vida. E esse trabalho, então, que nós queremos fazer e fazemos no nosso consultório a cada dia, ou na terapia cognitiva comportamental, para que você possa, para a gente possa alcançar, então, uma saúde. E isso é possível? Sim, isso é possível de fazer, isso nós estamos, então, fazendo. Eu tenho aqui um preto e branco. Eu acho que vai dar para a gente ver um pouquinho mais. Eu acho que agora vai melhorar um pouco mais aí. Você vai ver a percepção lá em cima e o trabalho nosso é de ampliar a nossa percepção. Amanhã prometo para vocês que eu vou apresentar aqui todos os slides e a gente vai fazer junto como se fosse uma terapia para você. Depois você pode até ajudar outras pessoas também, se ela estiver num quadro um pouco mais ansioso. O que nós trabalhamos dentro da terapia cognitiva comportamental? Nós trabalhamos para que a percepção seja ampliada. Porque o que acontece na ansiedade? Na ansiedade, nós só focamos em uma coisa e o pensamento ele insiste apenas em mostrar uma realidade e um fato. E esse pensamento insiste em mostrar também apenas um quadro futurístico daquilo que pode acontecer. Então nisso a pessoa vai ficando ansiosa, desde que o mundo é mundo, desde que a gente se conhece por gente. O pensamento é um só. Hoje aumentou muito mais esse pensamento, ele acelerou porque nós recebemos informações demais. O HD ele vai enchendo de informações, vai enchendo de ideias, e à medida em que ele vai enchendo, aquilo ali também vai ficando apertado e começa a travar. Nós não conseguimos pensar direito. E a pessoa sabe que ela ficou ansiosa, ela quer descarregar aquilo, mas como nós vimos no desenho de baixo, a memória, tudo vai enchendo, e chega um momento que o controle se perde. Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, nós vamos tirar algumas coisas, remover algumas coisas do passado que não estavam ajudando nada e que somente ficam linkando com o presente, levando a pessoa sempre ao passado e fazendo o passado voltar ao presente da vida dessa pessoa, e ela acaba não acreditando que pode viver, ela não acredita que ela pode ser feliz, ela não acredita, então ela vai potencializar tudo que ela tem no momento, no exato momento ali. Ela não consegue vislumbrar um futuro e a percepção dela é muito pouca, porque a percepção dessa pessoa é apenas o momento. Dentro dessa terapia cognitiva comportamental, nós ampliamos a percepção. Ampliamos, porque a percepção está aqui, é isso que eu estou vendo, mas quando trabalhamos na terapia cognitiva comportamental, essa percepção ela abre um grande leque.
E quando ela abre um grande leque, a minha mente começa a produzir então oportunidades, outras situações, pode acontecer outras coisas. Esse fato ele é muito importante, porque a hora que ela começa a ampliar a sua percepção, ela começa a ver outros pensamentos, ela começa a ter outros pensamentos, ela começa a ver outras possibilidades, e aí aquela ansiedade desesperadora que traz enfermidade já não toma mais conta da sua mente. E não tomando mais conta da sua mente, ela também não vai tomar conta do seu corpo e ela não vai tomar conta também das suas emoções, porque você vai conseguir parar, ter um domínio, aí você começa a analisar toda a situação. Então, nós trabalhamos muito a percepção. E essa percepção leva, se a pessoa, como eu disse, né, lá nas aulas passadas, se dentro dessa percepção, se eu entendo muito bem essa percepção, e eu trabalho firmemente a percepção, se eu me esforço firmemente dentro dessa percepção, se eu treino essa percepção, porque tudo isso, queridos, não é um comprimido, é uma terapia, onde cada dia eu vou fazendo os meus movimentos. Então, à medida em que eu vou treinando a minha percepção, ela vai ampliando mais e mais e mais, e a ansiedade ela é extremamente controlada. Você está em uma situação de grande guerra, mas você consegue ter um domínio do raciocínio e de pensar o que fazer na hora e no momento. Por quê? Porque você só não está vendo um quadro negro, você está vendo uma situação da qual necessita de um grande equilíbrio. Como falei numa aula passada, Moisés teve um grande equilíbrio. Em Atos capítulo 15, vai falar a respeito da primeira Assembleia Batista dos Apóstolos, porque a Assembleia dos Batistas, né? A primeira Assembleia dos Batistas, apóstolos reunidos. E aí há uma grande discussão, vocês podem ler o texto lá, está tendo uma grande discussão. E quando está tendo uma grande discussão, enquanto a discussão, o couro está comendo, a coisa está rolando lá, se levanta Tiago. Tiago tem uma percepção maior do momento, do quadro, e Tiago traz uma palavra dizendo: olha, isso que está acontecendo está conferindo com aquilo que aconteceu lá no passado. Porque está assim, 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 e aí todo mundo ouve, para para aquilo que Tiago disse, presta atenção e fala assim: é boa essa palavra. Então isso é a percepção que nós vamos trabalhar e queremos trabalhar sempre no consultório, e que amanhã nós vamos fazer como se você estivesse iniciando esse tratamento. Mas qual é o objetivo? De você participar deste treinamento e depois você poder fazer com outras pessoas, porque o material ele sempre vai ser acessível. Gosto muito do Dr. Ricardo Baratio, que ele fala assim: a informação chegando a nós, ela precisa ser passada para frente, porque ela não pode ficar com a gente, ela precisa ser passada. Então, amanhã eu vou passar para vocês uns slides de como fazer todo aquele momento de técnica de respiração que é muito necessária, porque aqui atrás você tem 2 diafragmas, e quando você para respirar, você está trazendo um grande oxigênio para o seu corpo e você está dizendo assim: aquieta a minha alma, descansa em Deus, relaxa, descansa. Tudo isso é um aumento. Você já fez isso? O pessoal já falou: conta até 10. Não é conta até 10, é para os minutos e respira normal, não respira fadigado. Respira só para o gasto, porque a gente respira só para o gasto. Não, o normal e o certo é você respirar até encher todo o peito e soltar. Solta devagar, respira de novo.
você está enchendo o pulmão e ao mesmo tempo você está mandando um comando para o cérebro dizendo assim, olha, a coisa está tranquila, o negócio está pegando, mas você está respirando. Na reunião da família, na reunião da assembleia, o couro está comendo e você respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Você está oxigenando o seu cérebro e mandando comando para ele dizendo assim, está tudo ok. E ele manda o comando para o corpo dizendo assim, ó, está tudo ok. Dentro do aumento da percepção, nós também vamos fazer o que? Nós vamos reprogramar ou ressignificar ou resetar para voltar a um estado original. Ou nós vamos tirar um número maior de aplicativos possíveis. Por quê? Porque tudo isso depende do ambiente que você está, depende da família, depende de como foi o teu passado e dos acontecimentos. Por isso que algumas coisas a gente tem que ir lá e fazer uma retirada. Nós temos que ressignificar o cérebro, nós precisamos resetar e tirar alguns aplicativos que estão um pouco a mais e então fazer com que essa percepção amplie para você esse leque, ampliando para você este leque, você vai conseguir dominar um controle. Então eu quero que você responda agora aí, mas você vai pegar uma caneta e um papel, depois você vai deixar isso anotado para você somente. Você não vai responder aqui, mas você vai deixar isso anotado aí, porque amanhã isso vai ser muito importante. Muito importante. Então, ok. Quer um minuto? Quer um minuto para pegar a caneta? Ok. Então, ó, essa resposta amanhã, quando eu vou passar para vocês uns slides, umas figuras. Aí essas respostas que eu vou perguntar para vocês agora vai ser muito importante como você vai fazer. Por exemplo, eu quero que você dê nota de 1 a 5. 1 a 5. 1 a 5. Que nota você daria para você mesmo na sua vida afetiva? Nota de 1 a 5 na sua vida afetiva. Eu faço essa pergunta em duas para a pessoa que está conversando comigo. Como você era e como você está hoje? Nota de 1 a 5 como você era. Você gostava de abraço? Você gostava de um carinho? Gostava de abraçar? Gostava de fazer carinho? Nota de 1 a 5. E como você está hoje? Nota de 1 a 5. E vai fazendo aí. Isso é muito importante para uma renovação de mente. Isso é muito importante para uma ressignificação. Falo para todos os pacientes no consultório. É muito importante você ser muito verdadeiro, porque você não quer continuar enganando você mesmo. Você precisa ser muito verdadeiro naquilo que você está fazendo se você quer ter um resultado positivo. A renovação de mente passa por eu ser verdadeira comigo. Não adianta eu querer falar as coisas se nem eu mesmo estou acreditando. Aliás, Tiago vai falar justamente a respeito disso, que essa sabedoria ela não é humana, essa sabedoria ela é maligna. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo, como que eu era antes e como que eu estou hoje. E no terceiro aspecto, como que eu quero ficar. Isso é importante. Segundo aspecto, segunda pergunta, nota de 1 a 5. Como você é na sua vida social? Pastor, não tenho amigos, porque me decepcionei com um amigo lá e tal. Ok? E aí por conta de eu me decepcionei lá não tem mais amigo, quer dizer, estou colocando todo mundo no mesmo prato, ninguém presta, ninguém vai ser bom para mim. O pior de tudo é o isolamento, pior de tudo é o isolamento. Nós precisamos continuar vivendo e nós precisamos ter uma vida social.
Você se relaciona com pessoas, você tem amigos que você vai até a casa dessas pessoas, você senta com essas pessoas, eles vêm à tua casa. Nós precisamos de amigos. Pessoas, sempre teremos aqueles que vão decepcionar, mas sempre nós teremos amigos. E outra, o fato ele é verdadeiro, nós não precisamos nos relacionar, eu falo relacionar de casa, receber em casa, de ir até a casa com todas as pessoas, mas é fundamental que tenhamos um grupo de amigos. E olha, cuidadosamente, pessoas que a gente vai poder depois confiar, que são realmente amigos. Então, que eles vão dar solução para o nosso problema, porque o ideal não é que eles deem a solução para o nosso problema, mas o ideal é que a gente possa contar para eles que estamos vivendo um momento de conflito, ou nós podemos comer uma carne junto, ou fazer uma lasanha para comer todo mundo junto, ou comer uma pizza, dar umas boas risadas. É este momento social que eu estou falando, que é importante para o ser humano, porque somos seres de relacionamento. Então deu aí nota de 1 a 5 para a tua vida social. Lá atrás, como foi? E hoje, como é a sua vida social? Terceira pergunta, para quem quer vencer a ansiedade. Nota de 1 a 5 para a tua vida profissional. Nota de 1 a 5 para a sua vida profissional. Vamos lá. Nota de 1 a 5 para a sua vida profissional. Pode anotar aí. E a quarta e última, que você vai deixar guardado isso daqui, anotadinho, porque amanhã você vai no consultório, amanhã nós vamos no consultório e nós vamos ampliar a nossa percepção. É um trabalho fantástico e você vai ver um resultado maravilhoso. Quarta e última pergunta, como você é na sua vida familiar? Como você é na sua vida familiar? Nota de 1 a 5 para você dentro do relacionamento da sua vida familiar. E aí ela vai englobar, lógico, você, o seu cônjuge e os filhos, e também com a sua família. Nota de 1 a 5. Se já foi melhor, mesmo esquema. Olhe lá atrás, faça uma avaliação de 1 a 5, como era, e hoje de 1 a 5. Isso é o passo, volto a dizer, daquilo que é a renovação da nossa mente. O Senhor nos chamou à verdade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando de todo um conhecimento teológico, bíblico e um conhecimento também psicológico da minha realidade. Se eu quero ter um domínio sobre a ansiedade, eu preciso ser, no mínimo, verdadeiro comigo mesmo. Não adianta eu querer mentir para mim mesmo e achar que é assim mesmo, não adianta. Você não vai conseguir controlar, não vai conseguir domínio. Nós vamos precisar muito ser transparente conosco, transparente com a nossa alma, ter uma conversa entre nós três. Deus conversou com o Filho, com o Espírito Santo, a quem nós enviaremos? A quem nós vamos enviar? Envie-me a mim. Então nós temos que ter uma conversa conosco mesmo, uma conversa com o nosso corpo, uma conversa com a nossa alma, uma conversa com o nosso espírito. O corpo vai dizer, eu não quero ficar mais enfermo. O espírito vai falar assim, nós precisamos nos fortalecer. E a alma então tem que falar, eu vou ter que ceder um pouco mais para nós chegarmos no denominador comum e nós sermos bem-sucedidos, porque nós somos uma totalidade. Então a ansiedade precisa ter o seu domínio quando eu sou transparente comigo mesmo, olhando no espelho e dizer assim, eu já fui melhor, preciso voltar naquilo. Então eu vou linkar aonde é que eu tenho errado muito com isso. Então esse tratamento nosso, esse tratamento para o domínio da ansiedade, ele vai englobar 3 áreas. E aí, se você passar no psicólogo, ele vai te dar remédio
para não tratar essas 3 horas, ou no psiquiatra, ou até mesmo passar no psicanalista que não vai tratar essas 3 áreas, porque ela vai abranger e tem que mexer com essas 3 áreas da nossa vida. Ó, abrange o físico, o mental e o comportamento. O físico, porque essas manchas não podem estourar no nosso corpo. Mental, porque o cognitivo meu é muito importante nesse momento. E até para um bom desenvolvimento psíquico, às vezes ali no consultório nós estamos trabalhando a questão da alma, mas nós precisamos também trabalhar a questão da alimentação da pessoa, porque aquilo que você come, daquilo que você se alimenta, ajuda nos seus pensamentos. Então é muito importante ter uma alimentação saudável. E às vezes eu estou ali e eu fico perguntando para a pessoa: faz algum exercício físico, faz alguma caminhada, faz alguma coisa? Tudo isso é importante, porque vamos trabalhar trabalhamos corpo, alma e espírito, apesar do grande foco maior é o cognitivo, mas precisamos trabalhar tudo isso, porque um vai ajudar ao outro. Nosso corpo, ele é um todo. E também nos comportamentos, na nossa vida aí afetiva e de relacionamento. Tudo, esse quadro ele é muito importante, porque nós queremos trabalhar a nossa ansiedade. Então, coisas que é importante trabalharmos ansiedade, que estão ligadas à ansiedade, é a percepção. Eu até anotei aqui, ó. Percepção é a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Então, a percepção é a faculdade de aprender por meio de sentidos ou da mente. Então, à medida que eu vou receber essas informações, a minha percepção ela vai ampliando. À medida em que eu vou enxergar algumas coisas, e essas figuras eu vou mostrar para vocês amanhã, para que vocês possam ver que existem outras coisas além do que eu estou vendo e pode haver. Tudo isso vai te ajudar a ampliar na sua percepção. E uma outra coisa então que é muito importante vai ser o nosso comportamento. Muito importante na questão do comportamento. E aqui eu quero potencializar muito mais ainda a questão de pai, mãe, filho, filha. Isso aqui é muito importante, mais do que estar junto ali, mas é uma expressão de cuidado, uma expressão de zelo, uma expressão de confiança. Se no meio da família tínhamos um grande relacionamento de confiabilidade, e eu quero levar você ao passado e de repente mostrar para você essa realidade agora. Lá atrás, como pai, mãe, o seu filho desenvolveu uma confiabilidade, você sabe muito bem disso, você que é pai e mãe, você vai pegar a criança, você vai colocar 1 ano, 2 anos, você vai colocar ela num lugar alto ali e falar, pula, ela vai pular no teu colo, porque isso é a confiabilidade. Então a criança confia que você vai segurar. Confia, então porque ela confia, ela vai e ela se lança. Então a afetividade está em alta, isso está sendo fortalecido, aquela pessoa se sente segura, então ela se sente segura estar com você. Isso precisa ser desenvolvido na fase junior, na fase da adolescência, na fase da juventude. Nós não podemos permitir que esse distanciamento aconteça e a ansiedade entre no meio da família ao ponto de que os nossos jovens, os nossos filhos não confiem em nós, porque à medida que vai afastando, a ansiedade ela vai entrar tanto em um quanto em outro, porque eu vou ficar pensando o que meu filho está pensando, o que minha filha está pensando, e a ansiedade está chegando ali porque eu começo a ficar preocupado com ela, e então vice-versa. Por isso que trabalhamos a questão da percepção e trabalhamos também a questão das emoções voltadas para a afetividade. É muito importante dizer para os filhos, importante você que é filho, que está assistindo, dizer para a mãe, para o pai, que você ama, eu te amo e você é uma pessoa muito importante. Agora não adianta eu ter a informação e eu não exercitar, lembra? Lembra disso? Então é cognitiva
comportamental, é TCC, terapia cognitiva comportamental. Pegar ali, olhar no olho e dizer, eu te amo e você é uma pessoa muito importante para mim. E por que eu sempre falo de pais e filhos? Porque foi o ambiente que foi criado. Às vezes houve naquela infância esse momento afetivo, mas à medida em que foi crescendo, nos tornamos às vezes muito severos, às vezes muito punitivos por situações. Ou às vezes nós tivemos que trabalhar tanto fora que não deu tempo para ter atenção para os filhos. Tudo isso causou um grande distanciamento. E a ansiedade, ela aproveita situações. E ela não tem sabedoria nem nada, mas é um fato onde o adversário aproveita situações para poder entrar ali. Por isso que uma terapia cognitiva comportamental, nós queremos fazer o caminho ao contrário. E se falar assim, pastor, isso não é muito fácil. E eu sei que não é muito fácil. Por quê? Porque nós deixamos de fazer algumas coisas e agora nós precisamos voltar a fazer. Dar um abraço realmente de confiabilidade no filho, nos pais, abraçar ali e às vezes, em vez de cobrar um pouco mais ou ser um pouco duro, mas poder olhar no olho e dizer assim, ó, eu te amo, você é importante para mim, e você que é filho, se você quer que seu pai viva mais tempo ainda, de poder dizer assim, olha, eu te amo e você é muito importante para mim, porque tudo isso que diminui a ansiedade das pessoas, de todas as envolvidas, tudo isso amplia um pouco a percepção, porque a pessoa vai se sentir sempre que ela tem um determinado valor. Tudo isso é no seio da família, no meio então da família. Nós precisamos fazer com que essa ansiedade perca todo um espaço também. E para finalizar tudo isso, trabalhando aí com o físico, que está relacionado aos exercícios, com mentais, que às vezes está relacionado também à alimentação, à atitude, aumentando então essa percepção e aumentando a afetividade da nossa vida. Isso vai trazer um reflexo na vida das outras pessoas. Eu digo para a pessoa, você vai lá e diga, eu te amo, você vai lá, abraça sua mãe, você vai lá, volte lá, abraça seu filho, porque quando a mãe fala assim, trata do meu filho porque ele está com ansiedade. Quando ela está falando isso é porque ela também está ansiosa, porque ela não sabe qual é o futuro. Então fala, você vai ser peça principal, porque você vai voltar lá e você vai começar a fazer um caminho de volta. A mãe Cláudia colocou aqui para nós, a prática é de muita importância para mudar o pensamento que reflete no nosso comportamento. É justamente isso. A terapia cognitiva comportamental vai ajudar no nosso comportamento. Não adianta eu ter informação. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não é fácil, não é. Eu falo isso porque 28 anos eu tinha uma percepção do meu pai no relacionamento com a família e com os irmãos. Eu tinha uma percepção. Depois, quando tivemos uma conversa de afetividade, que aí foi da minha parte para uma conversa de afetividade com meu pai, aquilo trouxe uma confiabilidade da parte dele, que ele então abriu o coração para mim e apresentou para mim um quadro que eu não sabia. Porque, queridos, por trás de todo mundo há uma história. Você é filho, por trás dos seus pais houve uma história. E que nem sempre nós sabemos, porque nem sempre eles falam, eles vão mostrar um outro quadro, uma coisa boa. Eles não falam os reveses e as lutas que eles tiveram. Então, quando eu me coloco à disposição e falo assim, bom, eu vou ser instrumento do Senhor, ou vou ser o instrumento para trazer a cura para dentro da minha família, e você muda o seu comportamento, não esperando inicialmente, porque eu falo isso para todo mundo também, não espere inicialmente uma reciprocidade, ou se tiver aquela reciprocidade fria também,
filho, eu te amo, você é muito importante, eu também te amo, ou vice-versa, filho e pai, pai e filho. Independente disso, se não há aquela reciprocidade, continue, porque se você mudar no teu comportamento, a tua família muda, a estrutura muda, tudo aquilo que está ao teu redor vai mudar. E aquilo que é bíblico, Jesus conhece muito bem isso, porque Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem bons, percepção, todo o teu corpo será bom. Porém, se o que há dentro de você são apenas trevas, serei efetivo com quem é efetivo, darei carinho com quem me dá carinho, serei frio com quem é frio. Quão densas trevas há dentro de você. Se nós queremos viver aquilo que Malaquias capítulo 4 diz, que a bênção de Deus volte para o meio da família, e lá está dizendo assim, Malaquias 4, 5, 6, né? Que eis que vi o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pastor, o senhor está falando dessa realidade, e às vezes no casal, eu estou falando que se eu mudar meu comportamento em relação ao meu pai e minha mãe, se como pai eu voltar esse coração aos meus filhos, o demais, tudo ele é acrescentado. Por quê? Porque a afetividade está fazendo parte de mim. E Malaquias ele é muito claro, para que ele venha estabelecer a bênção, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Penso que a grande base de relacionamento afetivo, pais e filhos, é a solução para um problema da ansiedade. Tem base nisso? Tem. Amanhã você vai junto comigo aqui fazer esse trabalho e eu tenho certeza que a sua percepção dessas coisas vai aumentar muito. Eu vi um rapaz que eu falava muito para ele do valor e da importância que ele tinha de voltar a conversar com o pai dele, que era alcoólatra, e eu sempre falava para ele assim, mas você sabe por que ele começou a beber? O que levou ele a beber? Você precisa se aproximar do seu pai. Você precisa estar perto dele. Você precisa trazer ele de volta, porque se ele não era assim, e se em alguns momentos vocês tiveram lampejos bons, então lembre disso. Estou falando isso porque sem medo nenhum de errar, num consultório lá com o Dr. Silvio, fazendo o meu divã, e ele começou a listar os meus relacionamentos com meu pai, e depois ele mostrou para mim, tá vendo como o seu pai também te amava? E como ele tinha para você um carinho, olha quantas coisas que ele fez. E aí a gente começa a enxergar que isso é um ampliamento da nossa percepção. E eu espero que pelo menos essa manhã tenha dado para você uma ideia de como nós podemos já ir eliminando a ansiedade do meio da família. Para mim hoje, a terapia cognitiva comportamental, ela pode resolver e trazer a cura para a ansiedade. Ela só não vai trazer a cura para a ansiedade se a pessoa não permitir. Pastor, Deus pode fazer, eu já disse e volto a repetir. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o maior da história, Ele pode fazer isso. Agora eu também sei que naquilo que cabe a mim exercitar e cabe a mim fazer, Ele não vai mover uma palha. Quando Ele diz para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, a parte dele é liberar a palavra. E a parte do paralítico era, se ele quisesse continuar deitado ali, ele ia continuar. Mas ele levanta, ele pega o leito. Jesus não ia não vai pegar o leito para ele, nem vai mandar alguém pregar. A pessoa mesmo precisa ter
um desejo de transformação. E que esse desejo de curar e ser instrumento de cura para a tua família, dentro da sua casa, para que a ansiedade não entre ali, isso é muito importante e passa por questões que nós vamos ver amanhã do ambiente que nós também fomos formados e criados. Então que Deus abençoe a sua vida neste segundo passo para a cura da ansiedade. E amanhã é imperdível porque nós vamos fazer aqui um treinamento. Então se você consegue, entre 10 horas nós vamos fazer um treinamento desde o início. Então é importante que você já pegue ali do comecinho. A gente sempre dá um espaço de 5 minutos para começar, mas se você pode, deixa sempre com uma caneta tudo ali do lado para que a gente possa vencer tudo isso, ok? Superar a ansiedade, você ter um controle em relação a tudo isso. E ter um domínio. O Espírito Santo sempre quer trabalhar em nós, é Ele quem vai nos convencer, é Ele quem acalma a nossa vida. Agora, quando vem algumas ansiedades, e isso é inerente, né? Está inserido dentro do ser humano, como nós lemos lá na palavra, quando Paulo estava ansioso, e temores por fora, tal, são situações que realmente a gente enfrenta. E quando a gente for enfrentar, se nós estamos aí com essas informações que vocês vão receber amanhã, e eu tenho certeza que até a live de amanhã vai te ajudar a ampliar a sua percepção em relação a tudo isso, nós, além de estarmos com a cura perto da gente, nós também podemos trazer a cura para aqueles que estão perto de nós, nossos familiares e também os nossos amigos. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, sempre Deus é bom. Então que Ele possa, neste tempo, nos ensinar para que pós-pandemia, essa questão da ansiedade, nós tenhamos aquela ansiedade saudável, que apenas detecta quando alguma coisa está errada, mas que a gente tem o domínio para poder ir lá e desligar e saber que aquele é um intruso que estava invadindo e nós estamos rechaçando toda a ação dele na nossa vida. Isso. Ele nos dá a vida em abundância. O Senhor nos deu a vida em abundância para que essa vida em abundância se manifeste no corpo, na alma e no espírito. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando trabalhamos na terapia cognitiva, comportamental, o espírito já está legal, ele mesmo vai auxiliar também no processo da alma e do corpo, para que o nosso corpo não fique enfermo e assim a família possa conseguir. Você quer um treinamento hoje já, para nós orarmos encerrando? Treinamento hoje. Vai lá, se é mãe ou você é filho, vá até o seu pai, ou ligue para ele, vá até sua mãe ou ligue para ela. Se é mãe, quer fazer isso, se tem condição, vá até lá e diga assim: olha, eu te amo e você é uma pessoa muito importante na minha vida. Porque a estrutura de confiabilidade para dentro da família, ela precisa ser como eu disse lá no começo, daquela criança que você coloca lá em cima e você fala pula, ela pula e você agarra. E ela pula até rindo, porque ela confia em você. E isso é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A maldição não entra dentro dessa casa, pelo contrário, a bênção de Deus se estabelece ali. Amanhã, 10 horas, nós vamos mergulhar juntos nessa live e vendo tudo isso será como um início de um tratamento que, digo mais uma vez, você vai poder usar isso também na aplicação da vida de outras pessoas também. Amém? Mais uma vez, hoje à noite, mapas mentais. Fernando Lino vai estar comigo às 20 horas. Qual é o objetivo? De como pais, temos o gráfico bíblico de toda a história. Gravar muito bem para podermos transmitir para os nossos filhos. Filhos, é você
receber a informação necessária e gravar muito bem a história, um mapeamento bíblico, gravar aquilo ali na mente. Eu conversando com o Fernando, que vai fazer a live, ele disse, para mim, aquela palavra de ordem que o Senhor deu aos pais. Andem com teus filhos pelo caminho, assentado à mesa, e lhe inculque essas palavras. Então vai ser algo extraordinário. Vai ser algo extraordinário. Hoje à noite, 20 horas, você é o meu convidado, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Vai ser um momento muito precioso de ajuda do empoderamento da família. Deus abençoe a sua vida e mais uma vez nós podemos dizer sempre, em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. Deus abençoe demais a sua vida, Deus abençoe demais a sua caminhada. Se você conhece alguém que é ansioso, convide para participar conosco amanhã nessa live. Você vai ver só como é tremendo quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, Deus abençoe, beijo no teu coração, espero você hoje às 8 e amanhã às 10 aqui em mais um Café com Coragem. Não esqueça de deixar ali aí também o seu like, ok? Você foi abençoado, sentiu que foi legal?